Olá, vamos começar agora uma aula de ciências voltada para o 9º ano sobre a classificação dos vegetais. Existe uma grande diversidade de vegetais no mundo e o Brasil ele possui uma grande biodiversidade, né, nesse sentido de vegetais. Aí esse homem aqui, Carl von Martius, ele viajou para o Brasil realizando estudos sobre a natureza e em especial sobre os vegetais. Desse estudo resultou o famoso livro Flora Brasiliensis, né? E aqui vai trazer um pouquinho sobre esse livro. A Flora Brasiliensis é o maior projeto de catalogação de uma flora da história botânica. Nela são descritas 22.767 espécies de plantas, das quais 5.689 eram novas para a ciência. A publicação completa demorou 67 anos e só terminou 48 anos após a morte de Martius. A obra foi também a primeira estimativa da biodiversidade brasileira. O Brasil hoje é considerado o país mais rico em plantas do mundo, com cerca de 35 mil espécies conhecidas, mas estimativas apontam um número real entre 40 mil a 100 mil espécies de vegetais. Como tem muitos tipos de vegetais, teve que fazer assim uma divisão, né, uma classificação desses vegetais para poder ser estudado. E aí foram divididos em foram classificados em 4 tipos, né? Tem as briófitas, que não tem vasos condutores, não vai ter órgãos vegetativos, só vai ter parecidos, né? Que é o rizóide, o filóide e o cauloide. As pteridófitas, que tem sim vasos condutores, vai ter xilema e floema, mas não tem sementes. Aí vai ter as gimnospermas, que tem vasos condutores, tem semente, mas não tem flor nem fruto. E as angiospermas, que aí vai ter tudo, vai ter vasos condutores, vai ter sementes, vai ter flor, vai ter fruto, vai ter órgãos vegetativos, vai ter tudo, certo? E aí fala, ó, este diagrama representa de maneira simplificada os grupos vegetais. Nele não estão incluídos os grupos que não apresentam representantes vivos e que são conhecidos apenas pelo estudo dos fósseis. Aí vamos estudar as briófitas, que a gente viu que está ali no topozinho do diagrama, né? Que são as plantas mais simples, não possuem os órgãos vegetativos, então vão ter órgãos parecidos, né? Que vai ser os rizóides, e os filóides e os cauloides, como eu falei. O rizóide vai parecer com uma raiz, digamos assim, o cauloide como um caule e o filóide como uma folha. São pequenos, a principal representante, né? O principal representante aí de vegetal da briófita é o musgo. Ele é pequenininho, ele se encontra em lugares úmidos, né, que tem a água ali, porque precisa da água para se reproduzir, as briófitas precisam. Não tem vasos condutores, ou seja, não tem xilema, não tem floema. Então, por isso que eles são pequenininhos, porque o compartilhamento de nutrientes é feito de célula em célula. E aí, como é que acontece aí primeiro vamos ver a estrutura das briófitas e depois nós vamos ver como é que acontece a reprodução das briófitas, tá? Então vamos ver. O esporófito vive sobre o gametófito, do qual geralmente depende da sua nutrição. O esporófito está presente apenas durante a fase assexuada do ciclo de vida da briófita. Então o esporófito é daqui para cá, certo? Daqui da plantinha para cima. No esporófito vai ter o quê? A cápsula, que é a estrutura responsável pela formação dos esporos, a haste que vai sustentar essa cápsula. No gametófito, que é essa partezinha, digamos, da folha, né? Não apresenta folhas, caules e raízes, como os outros vegetais. No entanto, vai possuir o quê? Os filóides, os cauloides e os rizóides, como eu falei, que são estruturas que desempenham papéis semelhantes aos das folhas, caules e raízes, respectivamente. Nas extremidades do gametófito, há uma estrutura denominada de gametângio. Há uma estrutura onde ocorre a produção de gametas. Então, no gametângio é onde ficam os gametas. Os filóides, que seriam essas folhinhas, realiza a fotossíntese e a absorção de água e sais minerais. O cauloide realiza a fotossíntese e a absorção de água e sais minerais, além de sustentar a planta, né? E os rizóides, né, que é o rizóide, fixa o vegetal no substrato, não realiza fotossíntese, nem absorção de água, nem sais minerais.
Então, a absorção de água e sais minerais é feita no cauloide e no filóide. Aqui está mostrando a estrutura do gametófito e do esporófito, que está relacionado com a reprodução das briófitas, que nós vamos ver agora. Então, a reprodução das briófitas, o que é que acontece? No gametângio, aí nós vamos aqui, ó. No gametângio feminino, ocorre a formação da oosfera. No gametângio masculino, ocorre a formação dos anterosóides. Os anterosóides, eles vão se mover por meio da água até chegar na oosfera. Os anterosóides vão se unir à oosfera, né? Ou seja, vai ocorrer a fecundação e a formação do zigoto. O zigoto vai se desenvolver e dar origem ao embrião. O embrião vai originar um esporófito que permanece sobre o gametófito para se nutrir. Na cápsula do esporófito vai ocorrer a formação de esporos que vão ser liberados no ambiente. E quando encontrar um local, né, nesse ambiente, nesse solo que estão adequadas às condições, ele vai se reproduzir, certo? Então é isso que acontece nas briófitas. Então vamos lá. O gametângio feminino produz a oosfera. Depois, o gametângio masculino produz os anterosóides, né? No 3, esse anterosóide, por meio da água, vai chegar até a oosfera, vai ter a fecundação, né? Formando o zigoto. Aí, esse embrião aqui, ó, dando origem ao embrião, esse embrião ele vai se desenvolver e vai formar o esporófito, que está aqui, que fica em cima do gametângio. E esse esporófito ele vai liberar esporos. Encontrando um solo adequado, ele vai se reproduzir, certo? Então, é assim que ocorre a reprodução das briófitas. Esse aí é o ciclo de vida das briófitas, né? Tem a parte sexuada e a parte assexuada. Qual é a parte sexuada? É essa daqui, em que tem o envolvimento dos gametas, né? A troca de gametas aqui, a fecundação, a formação de zigoto, embrião. Quando chega aqui, já na parte do esporófito e liberação de esporos, aí já vai ser a parte assexuada, que não precisa de troca de gametas, ok? E aí, esse é o ciclo de vida da briófita e da reprodução da briófita também.